Olá, eu sou a Tati Ulloa, da Decorando Emoções. Seja muito bem-vindo ao Anota Aí, a nossa sessão, nossa aula, onde a gente fala sobre temas relevantes para a profissionalização do mercado de festas. O tema de hoje é um tema que toda semana faz parte do meu cotidiano. Eu recebo muitas mensagens, principalmente no inbox, no direct do Instagram. E o tema da aula é por que as decoradoras desistem. E eu decidi fazer essa aula para que você possa refletir sobre o que você está fazendo, o que você está pensando e se realmente você está no caminho certo para ser uma decoradora de sucesso ou se você vai ficar no meio do caminho. É muito importante a gente entender em que momento da nossa carreira nós estamos. Eu recebo muitas mensagens de gente que quer entrar no mercado, mas se sentem inseguras. Eu recebo mensagens de pessoas que já estão há anos no mercado, estão prestes a desistir. Cada um tem o seu momento. E eu peguei algumas dessas pessoas que me escrevem dizendo que estão querendo desistir e conversei com várias delas para entender de onde que vem esse sentimento de desistir. E a gente não pode tampar o sol com a peneira, né? Todos nós já pensamos algum dia na nossa vida em desistir de alguma coisa. Concorda comigo? Não tem jeito, né? A gente pensa em desistir, a gente pensa em desistir da nossa profissão, a gente pensa em desistir do nosso namorado, a gente pensa em desistir da nossa dieta, a gente pensa em desistir dos nossos exercícios físicos, da nossa meditação, das nossas obrigações diárias. O desistir é algo que sempre ronda o nosso ambiente. E muitas vezes as pessoas acabam deixando os sonhos de lado. Isso é bom, isso é ruim? Depende, porque às vezes as pessoas elas são condicionadas a algumas coisas que não são delas. E eu digo isso por mim. Eu já passei por 2 momentos na minha carreira profissional onde eu tomei decisões que elas eram muito mais decisões convenientes do que decisões que vinham de dentro. Sabe aquela história de você falar, não, é isso que eu quero para minha vida? Não, elas eram convenientes naquele momento. E aí eu acabei abraçando aquilo, mas aquilo não me fazia acordar na segunda-feira com aquele ânimo que é necessário, não me fazia me sentir motivada, então eu acabei deixando de lado. E a gente precisa entender que algumas coisas são feitas para que a gente vá em frente, e outras coisas a gente tem que dar um passo para trás para poder ir para frente. E eu queria falar para vocês algumas coisas que eu observei ao longo dessa minha pesquisa com as pessoas que querem desistir. Primeira coisa que eu posso dizer para você é que as pessoas que querem desistir, elas não se preparam para a profissão. Eu não sei se vocês lembram quando vocês eram adolescentes, mas pelo menos comigo aconteceu assim. Existe uma pressão familiar muito grande, aquela história, né? O que você vai ser quando você crescer? E na minha época, eu tô falando de 20 anos atrás, existia uma pressão ainda maior, porque se você não fizesse uma faculdade, você não ia ser nada na vida. E aí eu escolhi uma faculdade, eu não me adaptei à realidade da profissão que eu escolhi. E aí eu fico pensando, né? Eu falo, poxa, isso está tão arraigado na nossa cultura, nós precisamos estudar para ser alguém. E quando a gente fala de decoração de festas, parece que essa cultura não existe. As pessoas acham que elas podem se embrenhar na profissão de uma maneira completamente amadora. Isso é um equívoco. O mercado de festas é um mercado como qualquer outro. Não é porque não existe uma faculdade de decoração de festas que você não precisa estudar. Então as pessoas não se preparam. E quando você não se sente preparado para fazer alguma coisa, a tendência é que você simplesmente desista no meio do caminho. Existem pessoas que acreditam muito no talento. Eu tenho uma história que eu sempre brinco, que eu falo assim, se você fizer a festa do teu filho e as suas amigas e a sua família disser, nossa, você tem talento, nossa, como você trabalha bem, você devia seguir nessa profissão. Cuidado, porque nós somos educados a não falar certas coisas para as pessoas. Então, esse tipo de elogio pode ser que não seja um elogio verdadeiro, seja simplesmente um elogio social.
Sabe o que é um elogio social? É aquele que você faz porque socialmente você precisa fazê-lo, né? Então aquela história, a festa do teu filho estava super feia, mas seus amigos todos disseram que estava bonita. Sua amiga chegou no carro e disse assim, nossa, a Tati está achando que é decoradora, mas você viu a decoração dela? Gente, nada a ver, ela nem é profissional, ela se acha, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, mas socialmente ela disse, amiga, a festa ficou linda, então cuidado com essa história do talento, porque você tem que entender quem que está falando para você que você é talentoso. Família e amigos normalmente não conta. Eu sempre falo, são suspeitos. Eu recebo às vezes alguns elogios dentro do meu Instagram e eu sempre brinco com algumas pessoas específicas. Eu falo, você é suspeita. Por quê? Porque gostam do meu trabalho, me conhecem, me admiram. E aí a pessoa ela quer elogiar, e tudo bem, é super válido. Mas o elogio, ele não é suficiente para você se embrenhar na profissão. Talento realmente não é tudo. O talento é uma pontinha que que vai te ajudar, mas ele sozinho não é suficiente para te deixar seguir adiante. Outra coisa, né? As pessoas acham que para você se dar bem na profissão, basta você estar antenado em absolutamente tudo. Então a pessoa, ela frequenta feiras, ela frequenta grupos, ela compra um monte de curso de decoração, ela está sempre envolvida com as pessoas. Só que isso não é sinônimo de que ela vai ter uma empresa que realmente dê o sustento que ela precisa para se manter. Você conhecer tendências, você saber de decoração é super importante, mas não é só isso. E eu vejo alguns decoradores que se amarram nessa ideia de que precisam estar sempre antenados e esquecem de fazer o que é mais importante, que é vender. Se você não tem vendas, você não vai fazer o que você ama. Pode apostar. Você só decora quando você vende. Eu vejo um monte de gente focando toda a energia em decorar, ao invés de focar energia no vender. Então, cuidado com isso. Outra coisa, né? Existem pessoas que acreditam que decoração é uma profissão fácil, porque não exige, teoricamente, um estudo aprimorado, uma faculdade, por exemplo, né? Não existe faculdade, então acho que é fácil. É fácil porque, poxa, eu tenho um pouco de talento, eu nem preciso investir muito dinheiro, então é fácil. Poxa, eu adoro decorar festa, então vai ser super legal, porque, poxa, eu vou aliar o útil ao agradável. E, na verdade, decorar é como qualquer outra profissão. Tem um monte de responsabilidade, tem um monte de coisas chatas que a gente precisa fazer no meio do caminho. Esses dias eu li uma entrevista do Mário Sérgio Cortella, eu achei super interessante. Ele dizia o seguinte, eu adoro ser professor, ele é professor há mais de 40 anos. Só que ele disse assim, eu odeio corrigir prova. E aí ele falou, mas para eu ser professor, eu vou ter que obrigatoriamente corrigir prova. Porque se eu não corrijo prova, quem corrige? Eu que sei se está certo ou errado. Então eu fico pensando que muitas vezes os decoradores acham fácil porque só enxergam a parte visual, a parte bonita. E se esquece que por trás disso existe uma parte que nem sempre é agradável, nem sempre é mais legal, mas que é fundamental para você continuar na sua profissão. Outro ponto que eu acho bem interessante a gente comentar tem a ver com grana. Eu conheço vários profissionais do mercado de festas que têm grana. Ou porque tem empregos paralelos que têm bons salários, ou porque tem um marido que tem condições suficientes para que eles levem uma vida confortável. E aí a pessoa acha, não, mas isso aqui é só o meu hobby, isso aqui eu vou fazer como um extra. E aí começam a aparecer os problemas e a pessoa não se sente preparada, porque ela entrou no mercado achando que era fácil. Pô, eu tenho dinheiro, eu não preciso disso para viver e vai ser tudo mil maravilhas. E não é. Aí a pessoa, consequentemente, tem aquele sentimento, poxa, eu tô a fim de desistir. E aí deixa o sonho para trás. Então essas questões da não preparação, de você não saber exatamente o que está por trás da decoração, é muito complicado. Todos os treinamentos que eu dou, todos os cursos que eu faço, as palestras que eu dou, eu sempre procuro mostrar dos dois lados.
Porque eu acho muito ruim uma pessoa investir tempo e dinheiro em alguma coisa pensando que só existe o lado bom. Eu acho que tudo na vida, tudo que a gente vai fazer na vida, existe os dois lados. E é muito importante que a gente conheça os dois lados, para saber se realmente vale a pena você entrar naquilo, para ver se realmente você tem condições de ser feliz com os ônus e bônus da profissão que você escolher. Por isso que eu sempre gosto de falar. E eu falo essas coisas, na verdade, para motivar. Por quê? Porque quando você sabe o que você vai encontrar no meio do caminho, você se prepara muito melhor. Você fala, não, eu já sei que isso aqui vai ser meu ponto fraco. Poxa, então eu vou fazer de tudo para que eu possa melhorar o meu ponto fraco. E assim você segue. Existe uma outra questão das pessoas que querem desistir, que tem a ver com resultados rápidos. São inúmeras mensagens de pessoas que dizem assim, ai, Tati, o mercado de festas não tá bom, né? Ai, meu Deus, o mercado de festas tá tão ruim. E aí eu começo a conversar um pouco mais com a pessoa e eu falo assim, tá, mas você entrou quando no mercado? Você tem quantos anos de mercado? Pô, Tati, eu entrei faz 1 mês e meio. Caramba, gente, 1 mês e meio. Para que vocês tenham uma ideia, estatisticamente, uma empresa começa a se sustentar a partir do segundo ano de empresa. Isso é a média, né? A média nacional. Quer dizer, você está 1 mês e meio achando que você vai ter resultados, você está 1 mês e meio achando que você vai ficar rica trabalhando com festas, que os clientes vão implorar e pedir pelo amor de Deus para você decorar a festa deles. Não vão. Então, quem espera resultado rápido normalmente se frustra demais. E isso é um problema. Você tem que entender que toda empresa passa por um processo de maturação. Semana passada eu conversei com um lojista, amigo meu, e a gente estava conversando sobre isso, né? A gente está aí numa negociação para fazer uma consultoria para a empresa dele. Ele falou, Tati, eles estão há 1 ano dentro do processo daquilo que eu achei que dentro do cronograma dele, vamos dizer assim, né? Só que o que acontece? Ele falou, então, eu estou partindo para o segundo ano, e agora é o ano decisivo, então eu não posso mais errar. Então, percebe que você tem que ter essa consciência de que resultado rápido não vai existir. E se não vai existir, você precisa se preparar para ele. Caso contrário, você vai pensar em desistir logo menos. Uma aluna do Trends, logo que a gente abriu a comunidade Trends, ela me chamou. E ela falou, ai, Tati, esse ano tá tão ruim. E eu abri a comunidade Trends em fevereiro. Sempre abre em fevereiro. Aí eu falei, não, começo de ano. É engraçado, né? Porque a Decorando Emoções, o janeiro, era o melhor mês da Decorando Emoções, por incrível que pareça. E eu tinha muitos pedidos de orçamento, eu tinha muito fechamento de contrato. Eu falei, sério, que tá ruim pra você esse ano? Ela falou, tá. Eu falei, você começou quando? Aí eu comecei em dezembro. Eu falei, poxa, você começou no pior mês para montar uma empresa de decoração de festa infantil, porque dezembro ninguém está preocupado com a festa infantil, ninguém está preocupado em fazer festas, em contratar festas, as pessoas estão muito mais focadas no Natal. E aí começa em dezembro, vem janeiro, que são férias escolares, e a pessoa não tem know-how, ela não tem experiência, ela não faz um plano de marketing direito, e aí a pessoa fala que o mercado tá ruim. Então, cuidado, gente. Os resultados, eles só vêm ao longo do tempo. Terceira observação que eu tenho para fazer para vocês. As pessoas pensam em desistir por falta de dinheiro. E aí, gente, esse motivo é óbvio. Porque, afinal de contas, a gente não vive sem dinheiro. Tudo que tem aqui na minha mesa custou alguma coisa. O lápis que eu uso, a presilha que eu estou, esqueci o nome disso aqui, o rímel que eu passei, tudo isso custa dinheiro. E de onde que vem esse dinheiro? Vem do meu trabalho? Agora, se o meu trabalho não está me gerando renda suficiente para fazer as coisas que eu preciso, é óbvio que eu vou pensar em desistir. Mas aí vem algumas questões que eu preciso falar para vocês. A primeira delas é que as pessoas normalmente não têm reserva de dinheiro. Esse é um comportamento muito comum no mercado. Tanto que eu vou deixar até uma dica extra aqui para vocês. Procurem perfis no Instagram, no YouTube, que falam sobre educação financeira.
Eu percebo que a falta de educação financeira é um grande problema do mercado de festas. As pessoas, elas não sabem fazer cálculos, elas não sabem definir prioridades financeiras e acabam gastando o seu dinheiro de maneira completamente equivocada, de maneira errada. Sabe aquele, eu chamo de ralo, né? Ralo do dinheiro. O ralo do dinheiro são aquelas pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, que a gente fala assim, ah, mas é só 10 reais, é só 50 reais, ah, mas é só 80 reais. E quando a gente faz a soma no final do mês, a gente cai para trás. Pega uma fatura de cartão de crédito, por exemplo. A minha fatura do cartão de crédito, eu sempre falo, ah, não, esse mês não vai vir muita coisa. Quando eu olho, são tantas pequenas coisas que se transformou num dinheirão. Então, as pequenas coisas são um grande problema da maioria dos profissionais de festa. Por isso que eu falo, a educação financeira é muito importante. Você saber onde você vai gastar é um caminho muito eficiente para você chegar no sucesso do seu negócio. E aí as pessoas não fazem reserva, elas não têm reservas. Existem dados que dizem que quando você monta uma empresa, você precisa ter no mínimo 6 meses de reserva de dinheiro. Então vamos supor que você tem aí um custo mensal fixo de R$1.000. Pô, teoricamente, você teria que ter R$6.000 em caixa para poder pagar esses custos e conseguir fazer com que sua empresa cresça. Mas o que acaba acontecendo? Primeiro, as pessoas não sabem calcular o preço certo. Isso daí é a coisa mais bizarra que tem no mercado de festas. As pessoas não sabem e continuam não querendo saber. Enfim, cada um faz o que quer, mas a grande questão é o seguinte. Ah, Tati, eu vendi vamos supor, né, um cálculo bem superficial. Ah, Tati, eu gastei R$500 para fazer essa festa, vou vender por 1.000, vai me sobrar 500, então esses 500 está no meu bolso. Gente, isso é uma conta de padeiro, conta de padaria, conta que não funciona. Por que não funciona? Não funciona porque esses R$500 que sobrou da festa não é lucro, não é seu salário. Isso chama-se margem de contribuição. É esse dinheiro que vai ajudar você a pagar os custos fixos da sua empresa. E aí, o que as pessoas fazem? Elas não têm reserva e tudo que entra na empresa de extra, né, aquilo que sobra entre o que do dinheiro entre que ela vendeu e o que ela usou, e ela começa a gastar aquele dinheiro em prol de si mesma. Isso é um problema muito sério, porque lá na frente vai dar pau. Então, você tem que ter reserva financeira, independente do que aconteça dentro da sua empresa. Caso contrário, você vai perder o seu fluxo de caixa e a tendência é que você quebre. Porque um dos fatores que mais levam as empresas a quebrarem é a falta de fluxo de caixa. O que é isso, Tati? É dinheiro que você precisa para movimentar a sua empresa, para pagar seus custos fixos, para fazer investimentos, para suprir emergências que sempre tem em toda empresa. Pô, você não tem dinheiro, você quebra. E aí, poxa, penso em desistir. Mas eu acho difícil quando a pessoa, ela nega a informação. Todo mundo sabe que precisa ter reserva financeira, mas poucas pessoas na prática têm. E aí ela tá negando uma informação. Aí chega lá na frente e ela fala, pô, Tati, estou pensando em desistir porque eu não tenho dinheiro para pagar as contas. Poxa, mas e aí? Você não previu isso? Ah, não previ. Aquelas pessoas que gastam demais. Então, recebeu, sei lá, R$3.000 de uma festa. A pessoa vai lá e gasta. Ah, vou fazer uma viagem, vou comprar uma bolsa, vou comprar um sapato. Poxa, aí pensa em desistir mesmo. Não tem consciência de que a pessoa tem que mudar de vida. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Eu, Tati, sempre pratiquei isso na minha vida. Tudo aquilo que eu vou comprar, eu uso parâmetros dependendo do meu dependendo da fase da minha vida. Então, por exemplo, quando eu era mais nova, minha preocupação era viajar. Eu queria viajar com os meus amigos. Então, tudo que eu tinha de dinheiro, eu pensava, poxa, mas se eu comprar essa bolsa hoje, eu não vou poder viajar com eles, porque essa bolsa é o preço de alguma coisa. Eu sempre trabalhei com comparativos de preço. E a gente precisa fazer isso dentro da nossa empresa. Por quê? Porque a gente tem que mudar de vida. O dinheiro que entra na nossa empresa, ele precisa ser usado para a gente
reavivar o nosso negócio, para que a gente mantenha o nosso negócio em constante crescimento. Se eu ganho 10 mil reais numa festa e eu pego esse dinheiro para mim e não reinvisto em marketing, renovação de acervo, em uniformes para os meus funcionários, em benefícios para os meus funcionários, em bonificação, alguma coisa que realmente faça o meu negócio crescer. Aqueles 10 mil reais que eu usar de modo indevido, vai por água abaixo. Eu tenho muitas pessoas próximas, né, que são alunos, que têm bons empregos, que ganham muito bem. E aí, quando querem se dedicar à profissão, querem manter o mesmo padrão de vida. E eu falo, gente, não dá, não dá. Ou você pensa como empresário, pega o dinheiro e faz o negócio acontecer, ou então, daqui a pouquinho, você vai desistir, porque não tem como sustentar. Sem grana, não há como você ter empresa. E aí as pessoas querem deixar tudo de lado. E é o que eu sempre falo, né? O empresário é sempre o último que recebe. Não tem jeito, não tem jeito. Se você achar que o seu salário é prioridade dentro da sua empresa, você está equivocado. Não que você não precise ter salário, muito pelo contrário. Todos nós precisamos ter salários. Só que quando a gente está falando de uma situação emergencial, quem vai deixar de receber somos nós. Porque a gente precisa honrar com os compromissos da nossa empresa, com os nossos fornecedores, com os nossos funcionários, com o aluguel. Todo mundo, existe uma, na verdade, assim, existe uma cadeia que toda empresa alimenta, são eles que primeiro você tem que olhar. Agora, se você não tem grana para isso, se você não acha que você é merecedor de tudo, cuidado. Existe uma questão que eu leio muito, principalmente das pessoas que falam a respeito de finanças, que é o fato da pessoa achar que ela merece, né? O merecimento, ele destrói o ser humano. Eu não me lembro o nome do autor que eu li há pouco tempo atrás, que dizia, na verdade não foi um livro, foi um artigo. Ele dizia que o merecimento é inimigo das boas ações. Porque ele falava assim, que as pessoas elas usam a frase eu mereço para se afundarem em várias coisas. Então assim, meu dia foi péssimo hoje, péssimo. Então eu mereço comer o que eu quiser quando eu chegar em casa. Aí a pessoa vai lá, come, fica gorda, fica triste, fica infeliz. Eu mereço comprar um sapato novo. Vai no shopping, compra o sapato sem nem olhar a etiqueta. Aí chega em casa, toda feliz com o sapato, no dia seguinte, tá toda infeliz. Por quê? Porque comprometeu o cartão de crédito com alguma coisa. Eu tô tão cansado hoje, eu trabalhei tanto, que eu não vou na academia. Não vai hoje, não vai amanhã, não, mas eu mereço no miojo, porque hoje... Aí amanhã você vai arrumar uma nova desculpa para você merecer mais alguma coisa. E, na verdade, o merecimento ele tem que vir do seu esforço, ele tem que vir de alguma coisa. O merecimento não é simplesmente você achar. Então, quando a gente fala de dinheiro de empresa, você não pode achar que você é merecedor do dinheiro para você. Você tem que entender que você é uma pessoa jurídica e que a pessoa jurídica ela tem que estar acima da pessoa física. Porque se você inverter as posições, provavelmente o seu negócio não vai para frente. Tem um outro comportamento que é muito comum no mercado de festas, que faz as pessoas desistirem, que é a falta de tempo. Muitos decoradores esquecem que nós não temos uma vida normal, nós temos uma espécie de vida artística. Por que eu chamo de vida artística? Porque os nossos horários não são os comuns, aqueles que todo mundo que trabalha em empresa normal pratica, né? Que você entra segunda, tal hora, sai tal hora, aí de final de semana trabalha de vez em quando. Não, os nossos horários são completamente malucos. Às vezes a gente tem que desmontar uma decoração de madrugada, às vezes nós temos que ir para uma montagem muito cedo. Finais de semana são praticamente inexistentes. Quantos finais de semana eu deixei de frequentar festas de família, festas de amigos, porque eu tinha que trabalhar? Inúmeros, mas eu escolhi. Por quê? Porque eu sabia que eu ia passar por isso. Mas tem gente que esquece. E aí fala, pô, Tati, tô tão sem tempo, mas a minha família. Cuidado. Inclusive tem gente no mercado de festa que prega
que quando você trabalha com decoração, você vai ter mais tempo para sua família. Como assim mais tempo para sua família, gente? Não vai ter. Não vai ter mais tempo para sua família. O seu tempo vai ser diferente. Porque você tem flexibilidade de horários. Então, talvez você consiga buscar o seu filho na escola. Talvez. Mas isso não significa que você vai ter mais tempo com ele. Porque no final de semana você vai estar numa festa, produzindo o sonho de algum cliente. Outra coisa, as pessoas têm uma sobrecarga de trabalho. E por que as pessoas têm uma sobrecarga de trabalho? Porque elas não conseguem priorizar. Elas não conseguem saber, dentro de uma lista de tarefas, o que é mais importante, o que é menos importante, o que tem que ser feito agora, o que não pode ser deixado para amanhã, o que dá para fazer daqui uma semana. As pessoas fazem lista de tarefas e não sabem o que vem primeiro. Isso é um problema, porque aí você fica com uma sobrecarga de trabalho muito grande. Saber priorizar tarefas é muito legal, faz toda a diferença no seu dia. E como é que a gente prioriza tarefas? A gente tem que olhar para uma tarefa e pensar assim, poxa, então tá bom, isso aqui, né? Eu tenho 5 coisas para fazer. Dessas 5 coisas, alguma tem interferência uma na outra? Assim, a tarefa 2 e a tarefa 3, elas são interligadas. Se eu não fizer a 2, a 3 não fica pronta. É assim que a gente define prioridade. O que eu posso fazer primeiro que não vai interferir na execução das outras tarefas? Se você não tiver isso muito claro na sua cabeça, tiver isso muito claro no seu dia a dia, pode dar pau no seu trabalho. Aí você vai dizer o quê? Ai, Tati, eu quero desistir, porque eu estou muito sobrecarregada de trabalho. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quem escolhe ter o próprio negócio trabalha mais do que qualquer pessoa. Existe uma lenda que diz, ah, não, porque quem trabalha para si próprio tem uma vida muito mais tranquila. Não tem. Eu nunca tive uma vida tranquila. Os meus amigos sabem disso, o Alê sabe disso, a minha família sabe disso. De final de semana, eu tenho que me policiar. Porque se deixar, eu fico com o meu computador o dia inteirinho ligado no sábado e no domingo. Fazendo alguma coisa, pensando em alguma coisa, respondendo alguém. Trabalho direto. Quando a gente tinha o YouDoIt, que era a nossa loja online, eu e o Alê, a gente trabalhava todo o tempo. A gente ia dormir olhando o pedido, a gente acordava olhando o pedido. Então, essa história, né, de que é mais fácil ser empregador, isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem. A gente trabalha muito mais. Mesmo que a gente tenha equipe, eu já tive equipe grande, já tive equipe pequena, que me davam todo o suporte. Só que isso aqui, ó, gente, não para. E é nisso aí que vocês têm que pensar. Porque a gente vai trabalhar muito, e aí se você não estiver preparada para esse tempo que você vai ter que dedicar à sua empresa, você no meio do caminho pode pensar sim em desistir. O quinto ponto tem a ver com as expectativas não correspondidas. Tati, o que você quer dizer com isso? Gente, aquela história, né? Muita gente entra no mercado de festas porque fez a festa do filho, a festa do sobrinho, a festa do neto. E aí se encantou pelo universo da festa e se descobriu fazendo alguma coisa que realmente gostava. Até aí não tem problema nenhum. E a pessoa faz uma, faz duas, faz três, aí é aquela história, né? Se torna o decorador da família. Aí a pessoa uma hora chega e fala assim, não, eu não quero mais só trabalhar por hobby. Eu quero fazer disso a minha profissão. E se apega numa frase que eu não gosto muito, que diz assim, escolha uma coisa que você ame e nunca mais você vai precisar trabalhar. Eu acho essa frase, na verdade, falsa. Eu não acho essa frase verdadeira. Porque eu acho que tudo aquilo que é hobby. É para a gente se sentir bem. A partir do momento que a gente pega um hobby e transforma isso numa profissão, a coisa muda de figura. É só você olhar os atletas. Os atletas normalmente começam a praticar esportes por causa de um hobby que eles tinham. Só que quando eles entendem que aquilo lá se transformou numa profissão, a coisa muda completamente de figura. A vida de um atleta, por exemplo, é totalmente regrada.
eles têm uma alimentação totalmente diferente da nossa, eles têm um ritmo de vida totalmente diferente do nosso. Então vai me dizer, não é trabalho? Trabalho pra caramba. Então não gosto dessa frase porque eu acho que ela mascara a vida real. Eu acho que a gente tem sim que fazer alguma coisa que a gente ama, porque afinal de contas a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando, mas isso não significa que vai ser mil maravilhas. E aí a pessoa acha, não, mas era uma coisa que eu gostava tanto e de repente não tá mais tão legal assim. A coisa começa a se tornar chata, porque existem obrigações que vêm junto com a profissão. Enquanto você está fazendo festa para sua cunhada, tá tudo bem, a sua cunhada dá palpite, você aceita, você faz do jeito que você quiser. Agora, e quando é a cliente? Quando a cliente te liga te perguntando alguma coisa que você não sabe? Quando a cliente te liga querendo mudar as coisas da festa? Quando a cliente te liga e fala, não era bem isso que eu queria? Quando a cliente te liga e fala, nossa, eu não gostei dessa foto que você me mandou. Como é que você faz? Aí aquela história de hobby acaba se tornando uma coisa que não é a expectativa que ela tinha em relação àquilo. Aí a pessoa pensa em desistir. Outra coisa, né? Pessoas que não têm paciência. Gente, se você não tem paciência, não trabalhe no mercado de festas. O mercado de festas é um mercado onde a gente trabalha com elementos intangíveis. O que significa isso? Eu não vendo lápis. Eu vendo festa. O que é festa? É uma junção de itens que eu levo para o lugar no dia e na hora combinadas, que se transforma numa experiência para o meu cliente. Acontece que essa junção de itens na cabeça do cliente é uma coisa, na cabeça do decorador é outra. E aí, às vezes, a pessoa tem uma expectativa gigantesca em relação a alguma coisa e você tem que alimentar, suprir, ajudar aquela pessoa no processo. Por quê? Porque ela se sente insegura, ela fica pensando, será que vai ser, será que você, será que isso, será que aquilo, será que aquilo. Se você não tem paciência para lidar com o cliente, é melhor nem entrar no mercado de festas. Porque o cliente de festas, ele consome muito do seu tempo na maioria das vezes. Quando um cliente fecha um contrato com você até a data da festa, pode ser que tenha aí um período de 6 meses entre o fechamento do contrato e o dia da festa. E você pode ter certeza que durante esses 6 meses, esse cliente, ele vai te perguntar, pedir, falar, e você precisa ter paciência para tratar com ele. Porque, afinal de contas, ele confia em você porque ele te contratou, mas você precisa dar provas de que realmente ele fez a escolha certa. E isso daí exige uma paciência danada. Outra coisa, né? As pessoas têm preguiça. Então, assim, Tati, mas é sério que eu vou ter que fazer o cadastro dos produtos? Sério? Tati, mas é sério que eu vou ter que estudar essa história de diferenciação? Sério? Tati, marketing não é só ter rede social? Não. E aí a pessoa fala, mas não sei se eu estou preparada para encarar tudo isso. E aí a pessoa pensa em desistir. E nessa hora, você realmente tem que pensar mesmo se vale a pena você continuar. Porque é muito trabalho, é muito desgaste físico e emocional. E essa hora de desistir, as pessoas acham isso ruim. Eu não acho ruim. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente acha que tem que fazer. Por exemplo, You Do It. Gente, uma loja. Fiquei 4 anos na You Do It, né? Entrei como consultora de compras, depois me tornei sócia da You Do It. Uma loja sensacional. Eu não tenho do que reclamar. Eu não tenho do que reclamar do You Do It. Só que era uma coisa que não me fazia pessoalmente feliz. Eu gosto de ensinar, eu gosto de estar com as pessoas. E eu fazia venda pela internet. E aí o que acontece? Eu me sentia completamente isolada no mundo. Eu fazia a parte financeira da empresa. Poxa, uma empresa que tinha um faturamento alto por mês. Não era uma empresa que faturava 10, 20 mil. Era uma empresa que faturava muito. E eu tinha que tomar conta disso. E aquilo não estava me fazendo feliz. E aí as pessoas falam, mas se estava bom, por que você parou? Estava bom, o que é estar bom para você? Estar bom é ter dinheiro? Porque se for isso, eu realmente não teria desistido. Mas eu preferi ter uma vida diferente. E aí eu e o Ale chegamos à conclusão de que a gente precisava mudar.
de que a gente estava prejudicando o nosso casamento, de que a gente não estava na nossa plenitude de vida. E aí, o que a gente fez? A gente desistiu, a gente foi procurar novos rumos. Isso é ruim? Não, gente, isso não é ruim. Hoje, desde que eu me mudei, né, para Lagoa Santa, eu vivo uma vida que eu sempre quis. Sempre quis. Eu estou me dedicando muito mais ao meu negócio, eu estou fazendo aquilo que eu mais amo, que é ajudar, que é ensinar, é trazer conhecimento. E eu desisti de uma coisa para poder fazer outra. E às vezes as pessoas ligam a desistência com fracasso. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. O desistir faz parte do nosso processo na vida inteira. E a gente não tem resposta certa ou errada. Eu e o Ale faz um ano, né, que a gente fechou a loja. A gente ainda se questiona. Nossa, como é que será que está, né? Quando eu vou nas feiras, a gente sempre fala sobre isso. Ah, e aí, você viu a loja tal? E eu conheço um monte de representantes. Então eu vou lá falar com eles. Ah, tá, você não sente saudade? Eu falo, sinto, eu sinto saudade de comprar. Eu sinto saudade da loja, eu adorava a loja. Mas eu não sinto saudade de outras coisas que me fizeram desistir. E tá tudo bem, tá tudo bem. Qual é o problema? Desconfie de quem nunca desistiu de nada. Desconfie de quem nunca deixou alguma coisa de lado em prol de outra. Porque não é o acumular que faz as pessoas serem bem-sucedidas. É o que a pessoa decide para ela, é o que a pessoa quer para ela. Isso sim tem muito mais relevância. Porque eu conheço alguns empresários que gostam de falar, ah não, eu sou sócio disso, sócio daquilo outro, e não faz nada direito. Nada direito. Tudo empresa de fachada, tudo empresa para falar que tem. Para quê? Para quê? Eu acho que a gente tem que se dedicar àquilo que nos faz feliz. Por isso que eu acho que desistir não é ruim. Eu acho que desistir é uma forma inteligente de você lidar com algumas situações que não estão te fazendo bem. Tem um outro ponto aqui, né, que as pessoas pensam em desistir porque elas não se sentem valorizadas. Isso é um problema muito sério. Porque, assim, a gente precisa se valorizar. A gente precisa ter confiança e certeza daquilo que a gente é capaz de fazer. Daquilo que a gente doa, sabe? Porque se a gente esperar a aprovação externa, pode ser que ela nunca venha. Quantos maridos que eu conheço que não apoiam as esposas? Quantos pais que falam, nossa, mas você vai ser decoradora, minha filha. Decoradora não é nada. Quantas? Teve uma vez que eu recebi uma aluna, ela era do Rio de Janeiro. E pela nossa conversa durante 3 dias de curso, eu percebi que realmente ela tinha uma condição de vida muito boa, um padrão de vida muito alto. E ela, assim que ela chegou, eu percebi, sabe quando a pessoa está meio cabisbaixa, ela não estava assim no auge da sua felicidade, não estava. E eu falei, tudo bem, a viagem foi boa. Ela falou assim, Tati, mais ou menos. Porque meu pai me deixou no aeroporto e ele falou um monte para mim. Ele falou, você tem certeza que você está indo para São Paulo para virar decoradorazinha de festa, ficar enchendo bexiga com a boca? E ela estava arrasada, arrasada. Ela falou, ai, Tati, meu pai tem muito dinheiro. Ela me falou isso ao longo dos dias, né? Meu pai tem muito dinheiro e ele acha que eu tenho que fazer alguma coisa que dê muito dinheiro. Mas o meu pai é uma pessoa completamente infeliz. Ele escolheu um tipo de vida que eu não quero para mim. Eu quero sim ter dinheiro, eu quero ter minha independência, acho dinheiro importante, porque dinheiro é importante, tá, gente? Não me venha com altruísmo barato. Ah, não, não precisa. Isso daí é bobagem. Todos nós precisamos de dinheiro, nós temos que ter ambição suficiente para atingir objetivos grandes, não atingir objetivos pequenos. É aquilo que eu falo. Quem fica feliz porque só está pagando conta, tem alguma coisa errada. Vai continuar a vida inteira só pagando a conta. Pagar a conta é obrigação. A gente precisa sim pensar em ter dinheiro para outras coisas, inclusive para ajudar pessoas. Quanto mais dinheiro a gente tiver, mais a gente consegue ajudar. Então não me venha com esse papo, não preciso de muito dinheiro. Por favor, isso daí para mim é uma bobagem, tá? Uma bobagem. Mas enfim, e aí ela estava se sentindo muito desvalorizada. Muito desvalorizada. Ao longo dos dias, ela percebeu que era realmente isso que ela queria fazer. Ela se sentiu muito feliz, motivada, saiu do curso, na época era um curso de 3 dias, saiu de lá super feliz, decidida a fazer o que ela realmente queria. Ela falou, Tati, pode até ser que não dê certo, e tá tudo bem.
mas eu vou tentar. E é aquela história, né? A valorização, ela tem que partir de nós. Porque se a gente não se valoriza, a gente vai desistir no meio do caminho. A gente precisa entender do que a gente é capaz e o que a gente é capaz com as coisas que a gente tem hoje. E se a gente não tiver, o que eu tenho que fazer para ter? Aonde que eu posso chegar? O que eu tenho que fazer? Eu quero saber o que eu tenho que fazer. E aí a gente vai. E questão do cansaço, né? Eu vejo muitos decoradores cansados. E aí, quando a gente fala de cansaço, aquela história, a pessoa não se prepara, ela finge que não existe o lado ruim. E o cansaço vem, gente, não é só para vocês, eu também me sinto cansada. Hoje, meu trabalho, o trabalho de conteúdo que eu entrego para vocês, toda semana, é um trabalho super árduo. Não é fácil, gente, pensa uma coisa que não é fácil. Não é fácil. Absolutamente não é fácil fazer toda a grade de conteúdo, pensar nas aulas, ainda não é fácil, eu me sinto cansada. Mas não é por causa do meu cansaço que eu penso em desistir da profissão. Absolutamente, eu entendo que isso faz parte. E cabe a mim organizar cada vez mais o meu tempo e tornar cada vez mais produtiva para que eu possa fazer mais e melhor, sem me sentir exausta. O cansaço faz parte, a exaustão que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E por fim, isso é uma coisa que eu falo muito, as pessoas falam assim, Tati, mas você nunca pensou em desistir? Sim, já pensei em desistir várias vezes, ao longo de todo o meu processo. Eu tenho 15 anos no mercado de festas, e ao longo de todos esses anos, eu já pensei em desistir várias vezes. Pelas mais diversas situações que a gente comentou aqui, né? Por falta de dinheiro, por falta de tempo, por sobrecarga de trabalho, porque aquela história de que era super legal, tá se tornando muito maçante, porque eu achava que ia ser mais fácil, por N motivos, N motivos. Mas o que me fez ficar no mercado? O que me faz continuar no mercado de festas? A minha falta de plano B. Nossa, Tati, como assim? Você não pensa em fazer outra coisa? Não, gente, eu não penso em fazer outra coisa. Por quê? Porque eu curto muito o mercado de festas. Eu curto muito a ideia do festejar. Eu curto muito a ideia de ajudar as pessoas a realizarem sonhos de outras pessoas. Eu curto muito a felicidade de uma criança que entra numa festa e a festa tá linda. Eu curto e eu quero estar nesse mercado. Então, eu não tenho plano B. Eu não, se não der certo, eu vou mandar meu currículo para voltar a ser advogada. Eu não quero isso, eu não quero. E aí eu construo o meu plano A muito bem construído. Eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu preciso fazer. No meio do caminho dá problema? Sempre dá. Por melhor que seja o seu plano, você precisa entender que sempre pode dar problema. E quando dá o problema, você vai lá, rearranja e continua no plano. Você não muda de plano. Você é advogada? Não, eu não tenho vontade de mudar de plano. Eu tenho vontade de reorganizar, rearranjar, encontrar novas formas de fazer aquilo que não está dando certo, mas eu sempre mantenho o meu plano. E eu vejo que a grande maioria das pessoas começa por uma questão de paixão e não sabem o que elas querem. Elas ficam, sabe, Maria vai com as outras? O que uma faz, todo mundo faz. A história do painel redondo, né? Painel redondo, 3 cilindros. Podia virar nome de seriado da Globo. Painel redondo e seus 3 cilindros. Poxa, todo mundo faz isso. E eu não tenho nada contra, tá? Inclusive, acabei de usar 3 cilindros redondos cilindros redondos não, né? 3 cilindros na feira agora, na semana passada. Não é que eu não goste. O que eu acho é que está todo mundo massificando muito as coisas. Elas não estão criando, elas não estão colocando a cabeça para funcionar, elas estão querendo fazer o que as outras pessoas fazem. Quando você faz isso, você acaba invariavelmente dançando. Você acaba invariavelmente se sentindo desmotivado, invariavelmente as coisas não vão acontecer do jeito que você gostaria. Por isso que eu sempre falo, gente, tenha um plano, siga o plano, corrija o plano, melhore o plano, mas tenha o seu plano, aquilo que vai te fazer feliz. E se no meio do caminho você achar que não deu certo, tá tudo bem. Desistir não é sinal de fracasso, gente. Desistir muitas vezes é sinal de inteligência.
Eu já dei 2 passos para trás, que para as pessoas são 2 passos para trás, mas que para mim foram as coisas mais importantes da minha carreira. Mais importantes da minha carreira. E quando a gente tem a sabedoria para entender o que a gente tem que continuar e o que a gente tem que deixar, você pode ter certeza que a nossa vida se torna muito mais leve, a gente fica muito mais feliz e a gente consegue produzir muito mais e muito melhor. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma observação aqui. Essa questão do desistir, gente, ela é puramente pessoal. Eu absolutamente não estou aqui para falar para você desistir ou para você continuar. A minha ideia com essa aula é trazer uma reflexão sobre em que momento da sua carreira você está. E o que você está fazendo de bom e de ruim para a sua carreira. Inclusive, eu tenho uma sugestão. Eu sugiro que você coloque, que você pegue uma folha de papel em branco ou um caderno, uma folha de sulfite e divida essa folha em duas colunas. A coluna dos motivos que te fariam continuar e a coluna dos motivos que te fariam parar. Todos nós temos isso. Você nunca fez uma reflexão sobre o seu relacionamento, seja lá com quem for? Já, com certeza. Ah, não, mas eu não vou desistir por causa disso, disso, disso. Ah, não, eu vou desistir por causa disso, disso, disso. Faz isso daí na sua vida profissional. Quais são os motivos que te fariam ficar no mercado e quais são os motivos que te fariam desistir? E aí você coloca isso na sua balança. É na sua. E você vê, poxa, será que vale a pena mesmo desistir? Ou será que vale a pena não desistir? Porque isso é totalmente pessoal. A gente está falando de valores, né? Valores é aquilo que a gente percebe das coisas, a gente percebe do mundo. E cada um tem o seu. Se para você é um fardo o que você está fazendo, talvez seja o momento de desistir. Se para você o que está faltando é uma motivação, talvez seja um motivo para continuar. Cada pessoa tem os seus motivos. E eu estou aqui para poder abraçar todos vocês, poder acolher todos vocês, porque eu sei que a jornada não é fácil. Mas eu, Tati, sou extremamente feliz trabalhando no mercado de festas. Eu não me imagino fazendo outra coisa no mundo que não trabalhar no mercado de festas. E é isso que me move, a questão do propósito, né? Aquilo que realmente te faz levantar de manhã e falar, meu Deus, é isso que eu quero fazer para minha vida. Se você ainda não tem isso, reflita. Reflita no que você quer ser quando você crescer. Eu acho que esse é um excelente caminho que pode clarear as suas ideias e fazer você tomar as melhores decisões na sua vida. Eu, Tati, sempre digo, eu sou otimista, eu sou muito otimista. Eu acho que eu li uma frase essa semana que eu achei muito legal. Todo fracasso traz consigo uma semente de oportunidade. Olha que coisa linda. Todo fracasso traz consigo uma semente de oportunidade. Cada vez que a gente acha que a gente vai desistir, acontece alguma coisa que pode mudar o jogo e fazer a gente ir para frente. Então, reflita sobre que momento você está, reflita o que você quer e, principalmente, acredite em você. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas pensam em desistir, não por esse monte de motivos que eu falei, mas pelo simples fato de não acreditarem nelas mesmas. Pensa nisso, se você curtiu esse vídeo, coloca aqui embaixo o que você achou do vídeo, compartilha. Nosso canal aqui, que eu já não sei onde é, assina nosso canal, coloca a tua curtida aí, compartilha com seus amigos, vamos juntos construir um novo mercado de festas. A gente se vê na próxima aula. Até lá!